Jesus. Agora sim. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início, então, na nossa lição que nós estaremos estudando. Provai e vede, ou seja, provai se os Espíritos são de Deus. Irmão Giovanni já leu aí o texto áureo, a verdade prática, né? Então, nós vamos direto ao nosso assunto. Nós estaremos falando hoje sobre a questão dos espíritos enganadores, que às vezes nós usamos a expressão que aparece nos últimos dias. Mas essa questão de espírito enganador já é antigo, né? Já é antigo, já nos dias de Neemias, está por volta do ano 400, 450 antes de Cristo, já sofriam com esse problema de espíritos enganadores. Mas nós vamos aprender nesta noite como detectar esses espíritos enganadores, como lidar com eles. Também estaremos aprendendo, né? Como nós vamos lidar, detectar e lidar com essa situação. Como nós, em outras palavras, como não ser enganados. Não ser enganados. Obviamente, a gente não pode negar que, à medida que vai avançando o tempo, que vai o conhecimento, a ciência vai se multiplicando, também se multiplica a capacidade de engano, né? Também se multiplica a capacidade de engano. Mas o Senhor Deus é aquele que está conosco. Muito bem, nossa introdução diz assim: na lição passada, nós estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos, ou os servos do Senhor, né? E nessa lição, vamos dedicar ao estudo de como o inimigo ataca, por meio de quê? Dos falsos profetas. Como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. E é interessante que, como os irmãos que já estudaram a lição, ouviram alguma coisa, viram que o povo de Deus gosta de profecia, não gosta? Se tem uma coisa que o povo de Deus gosta é de profecia, né? Mas todo mundo, às vezes, procura uma profecia. E é uma busca pelo amanhã. É uma busca pelo o que vai acontecer amanhã. E toda profecia, quando a gente fala de profecia, dentro do contexto, dentro da visão em que nós estamos analisando, obviamente a Bíblia Sagrada é a palavra profética, né? Mas no contexto que nós estamos analisando, todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. É óbvio que as pessoas gostariam de saber o que vai acontecer amanhã. E atrás deste querer saber o que vai acontecer amanhã, muita gente é enganada. Muita gente é enganada e achando que está correto. Tem gente que vive enganado. Vive enganado. Por falta de conhecimento, por falta de ter intimidade com a palavra de Deus, por não conhecer o próprio Deus que serve, entendeu? Porque a Bíblia é clara em afirmar para nós que a ovelha conhece a voz de quem? Do seu pastor. Se a ovelha conhece a voz do seu pastor, se torna um pouco mais difícil para os enganadores enganar aqueles que conhecem. Mas, se a gente fosse trazer aqui em termos de proporções, em termos proporcionais, talvez nós diríamos que 30%, 40%, isso é pensamento meu, talvez menos, pode dizer assim, que conhece, né? Que sabe quando Deus está falando. Muito pouca gente, né? Obviamente, nós temos que colocar as profecias em prova. Então, está aí a nossa introdução. Primeiro ponto, vamos ler aqui o primeiro ponto, 1, 2, 3. Cuidado com os falsos profetas. Irmãos, cuidado com os falsos profetas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós temos aqui, no nosso primeiro ponto, nós vamos ver nos objetivos específicos. Primeiro, nós vamos destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Número 2, nós vamos ressaltar que a Bíblia revela a existência desses falsos profetas. Você acredita que eles existem? Existem. Terceiro ponto, nós vamos salientar que nós
devemos julgar as profecias. Irmãos, é julgar as profecias e não o profeta, ok? Nós não temos nenhuma autorização baseada na Bíblia para julgar qualquer que seja, mesmo que ele esteja fazendo coisa errada. Não cabe a nós julgá-lo, viu? Cabe ao Senhor Deus. Mas as profecias, nós temos que submetê-las à prova para saber se realmente é de Deus. No quarto ponto, nós vamos mostrar por que é que nós devemos julgar as profecias. Porque é que nós devemos julgar as profecias. No último ponto, no quinto ponto, nós vamos pontuar como devemos julgar. Primeiro, aqui no terceiro, nós vamos salientar que devemos julgar. Devemos julgar. No segundo, ou seja, no quarto, nós vamos ver por que devemos julgar. E aqui, como fazer isso? Como julgar as profecias? Temos como objetivo geral levar todos a refletir sobre como, o quê? Discernir, diga comigo, discernir os espíritos. Aqui nós vamos aprender como discernir os espíritos e julgar a profecia. Essa é a razão desta lição que nós vamos estar estudando nesta noite. Falamos aí o comentário, agora, primeiro ponto, cuidado com os falsos profetas. Vamos ler aqui, 1, 2, 3. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. E é importante isso, né, irmãos? Valorizar a palavra de Deus. Claro que os samaritanos, ou seja, os judeus, eles já vinham de um contexto de que grandes homens de Deus, como Ageu, como outros mais, o profeta Jeremias, que profetizou, né? Outros que profetizaram o retorno. E aconteceu fatos, e aconteceu aquilo que os homens de Deus disseram. Portanto, eles passaram a crer, a valorizar as palavras dos profetas, mesmo porque eles estavam voltando, né? Estavam voltando de digamos assim, de um período de tempo em que eles estavam lá sofrendo, porque alguém profetizou e eles não obedeceram, não deram ouvido. Então, depois de aprender as dores, pelas dores, agora valorizavam. E, em vista das constantes, ou seja, quando os samaritanos, então, tentam formar amizade com eles, né? Procuravam convencê-los através de amizade. Quem sabe por quê? Quem pode me dizer por que os samaritanos tinham tanto desejo em manter amizade com os judeus? Alguém pode me dizer? Qual era a razão pela qual tantos samaritanos queriam manter essa amizade com os judeus? Os irmãos sabem que os samaritanos, eles estavam em Jerusalém, eles estavam ali quando o povo estava no cativeiro, eles assumiram a situação. E agora o povo da terra estava voltando. Automaticamente, quando o povo da terra estava voltando, o que ia acontecer? Eles iam ter que arranjar um jeito de sair, ter que arranjar um jeito de se... O povo de Israel iria outra vez ocupar a terra. Então, eles começaram a lutar contra, não é mesmo? Primeiro, tentaram fazer amizade com os filhos de Israel. Cuidado, irmãos, com a amizade com o mundo, não é? Cuidado com a amizade com Samaria. Cuidado com a amizade, cuidado com as amizades que nós fazemos por aí afora. Às vezes, as amizades, e parece muito amigo, mas, na verdade, as amizades estão querendo nos conduzir por um caminho errado. E era exatamente isso que os samaritanos queriam fazer. Bom, quando eles perceberam que não dava, Neemias cortava tudo, né? E não dava. Aí eles, então, fizeram o quê? Começaram... Você sabe, o diabo estuda, muitas vezes, a vida do cristão. O inimigo estuda as nossas atitudes, as nossas ações. Os nossos inimigos, eles criam estratégia. Procuram estudar-nos, ver-nos quais são os nossos costumes, ver aquilo que a gente gosta, ver aquilo que a gente tem por costume fazer, começa a estudar a nossa cultura, começa a estudar as nossas raízes, para que eles possam saber o nosso ponto fraco, possam saber aquilo que nos chama a atenção.
Exatamente isso. Eles perceberam que os filhos de Israel amavam profecias. Bom, então é por aí. Vamos dar um jeito de falar profecias. E, infelizmente, irmãos, essa coisa acontece até em nossos dias atuais. Tem gente que vive atrás de profecia. Observa bem, eu não estou me referindo ao livro profético, à profecia bíblica, a palavra de Deus. Eu estou me referindo àqueles que vivem em busca de saber, eu preciso comprar uma casa em tal lugar, se assim, vou ver o que o profeta fala. Eu preciso de ver isso e aquilo, vai buscar o profeta. Você pensa que não tem alguém no reino espiritual, no além espaço-tempo, né? Além espaço-tempo, no reino espiritual que está observando a sua gana pelas coisas? Sim, tem muita gente, tem muitos olhos. O escritor aos Hebreus fala que tem uma grande nuvem de testemunhas, tanto do lado material, físico, como do lado espiritual. Uma grande nuvem de testemunhas. Então eles percebem, ali, deixa eu soltar as minhas... Irmãos, tem gente que anda longe atrás de um profeta. Vai longe. Esse é muito fácil, né, de ser levado, muito fácil. Os samaritanos, então, procuraram influenciá-los por meio de profecias. Por meio de profecias. Bom, o povo gosta de profecia, dá-lhe profecia neles. O povo quer profecia, então tome profecia. E aí, tem muita gente que não prova, né? Não, e tem outros que dizem assim, rapaz, não fala que o homem é profeta, ou a mulher é profeta, não fala nada. Ora, não é assim o texto sagrado, não é assim que ensina, não, a Bíblia diz para a gente examinar tudo, obviamente não vamos falar mal do profeta, e nem vamos desprezar, mas nós precisamos de quê? Examinar, é o que diz o texto sagrado. Então, está aqui, Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas. Meu Jesus, profetas subornados, né? Entre eles estava Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Ou seja, ela sabia que Neemias era um homem de Deus e que ouvia a voz de Deus, então os samaritanos a subornaram-na e ela então foi usar a palavra de Deus, ou usar o nome de Deus, falar em nome de Deus, para atemorizá-lo. O passo que eles tomaram foi o quê? Quem se lembra? O passo que eles tomaram foi o quê? Quem se lembra, irmão? O passo que eles tomaram foi tentar levar Neemias para dentro do templo. Não é mesmo? Olha, você vai ser morto. Estão querendo te matar. Estão querendo te matar. E aí, vamos para dentro do templo e lá você vai se esconder. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ver mais sobre isso. Esse foi exatamente aquilo que Neemias, que eles tentaram subornar, ou a mulher subornada tentou enganar esse grande homem de Deus, Neemias. Porém, Neemias, irmãos, era homem de Deus. Glória a Deus. Né? Neemias tinha conhecimento do nosso Deus. Por ocasião da construção do templo, do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Viu? Nós vemos isso na nossa lição. Eles não se comunicavam. E nós vimos um fato semelhante a esse nos dias de Jesus, quando a mulher samaritana disse para Jesus, os samariteus, os judeus e os samaritanos não se o quê? Não se comunicam, nós não temos diálogo, não é mesmo? Não temos como... Bom, na verdade, foi exatamente a questão de os judeus recusarem, é que então eles tentam essa situação. Mas olha, é muito importante nós frisarmos aqui, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Neemias, diga comigo, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Irmãos, aí ele começa a estranhar fatos, não é mesmo? Ele começa, eu não sei se está aqui, não, ele começa a estranhar fatos, está aqui, eu vou pular um pouquinho aqui.
ele começa a estranhar fato. Primeiro, ele estranhou a ordem para fugir. Ora, ele estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia não se contradiz. Lá no Novo Testamento, um anjo de Deus aparece para Maria, para José, e fala com eles para poder ir embora para o Egito. Para fugir para o Egito. Não fala? Era um outro contexto, uma outra situação. Nesse caso aqui, Neemias estava na frente do trabalho. Neemias estava a todo vapor fazendo a obra que deveria fazer. Ele não tinha que fugir, ele tinha mais é que encarar a situação. Então, quando ele ouve essa voz estranha, né, essa ordem estranha, foge. E aí Neemias para e analisa. Primeiro, manda eu fugir. Segundo, manda eu fugir para onde? Segundo, ele observou que ele não tinha o direito de entrar aonde? No templo, primeiro, porque ele não era sacerdote. Ele não era um sacerdote. Se eu entrar naquele templo, se eu entrar lá, eu vou pecar. Eu vou frustrar a lei de Deus, eu vou errar, eu vou cometer um erro. E aí sim, eu vou legitimar aquilo que eles estão tentando fazer comigo. É muito perigoso, irmãos, a gente dar, por não vigiar, legitimidade ao diabo para zombar da gente. Viu? Então, e aí? Não, mas foi Deus que falou, será que foi Deus mesmo que falou? Será que se fosse Deus mesmo, você estaria passando por essa situação? Bom, Neemias, então, o que ele está fazendo aqui? O que você acha que ele está fazendo aqui? Ele está colocando a profecia em prova. Primeiro, a ordem para fugir era estranha. Segundo, o local do esconderijo era contra a lei de Deus. Então, isso não é Deus falando. Deus não vai se contradizer. Deus não quebra os seus princípios. A Bíblia não quebra princípios. A profecia não quebra princípios. Não quebra. O que é. O que não é. Deus não se contradiz. E em terceiro, ele compreende, então, facilmente que tudo não passava de um ardil. Irmãos, eu achei interessante isso aqui. Poderia dizer assim, não passava de um ardil de Satanás. Mas não era Satanás, era Tobias e Sambalate. Preste atenção nisso, era Tobias e Sambalate. Quando Deus quer falar do diabo, é o diabo. Mas isso aqui era instrumentos satânicos, né? Eram instrumentos. E esses instrumentos conheciam o contexto cultural judaico, porque eles viviam lá dentro. Esse aqui morava dentro do templo, sabia das coisas, não é mesmo? Sabia das coisas. Ele nunca foi sacerdote, estava lá. Neemias foi convidado para entrar e não entrou. Então, meus irmãos, olha, para atemorizá-lo e seduzi-lo ao pecado. Quantas vezes nós pensamos assim, mas ele também está fazendo, não está acontecendo nada. Cuidado, né? Ele também está fazendo, não está acontecendo nada, não tem problema não. Não, Deus às vezes entrega alguém ao sentimento perverso, e esse fica fazendo o que queira fazer, não vai acontecer nada com ele, mas você que não foi entregue ao sentimento perverso, Deus tem conta contigo. Você está entendendo? Deus tem conta contigo. Então, ele compreende que era um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo. Irmãos, uma das coisas que mais para a obra de Deus é o medo. Mais para a obra de Deus, uma das coisas que mais para é o medo no nosso coração. E não se engane, qualquer servo de Deus, qualquer homem de Deus, às vezes o medo bate na porta da nossa casa. Bate. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vou conseguir. Esse vem para todos. Nós não somos super-heróis, não somos super-homens, não somos o grande, não mandamos, não somos aquele que conhecemos o futuro, nós não conhecemos o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã.
há alguém que diz que 85% do tempo do ser humano é passado. E 85% do ser humano é passado. 15%, ou seja, 10% aproximadamente, está vocacionado para o futuro. E uma pequena parte é o presente. Ou seja, a gente não sabe nada. O que passou, passou. Às vezes cai no esquecimento. Sim ou não? Às vezes fica no passado. Deus, às vezes, opera um milagre na sua vida e que você deveria ficar firmado nele. Não, Deus fez aquilo para mim, com certeza vai acontecer de novo. Mas a gente esquece. Os filhos de Israel é prova disso. Lembra de Moisés no deserto? Atravessou o Mar Vermelho, chegou lá na frente, o povo estava murmurando, esqueceram. A gente esquece o passado. A maior parte da nossa vida, o maior tempo da nossa vida sobre a terra é passado, vai ficando para trás, e vai só diminuindo o futuro. É só diminuindo o futuro, obviamente, sobre a terra. Então, irmãos, vamos ter cuidado, né? Neemias, depois de concluído, depois de concluído o exame de quê? Aí ele pôde dizer o quê? Conheci que não era de Deus. Não era de Deus. Irmãos, coloque a profecia em prova, viu? Neemias tinha o dever de examinar essa profecia. Então está aí, né? Devemos ter cuidado, voltar só um pouquinho aqui, devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida onde, irmãos? Nas nossas igrejas. Olha aqui. Olha ali, no meio das ovelhas, né? Até que aquilo está mostrando a cara muito bem mostrada, mas tem uns que mostram só a ponta do focinho mesmo. O resto fica tudo escondido. Então tenham cuidado, porque nas nossas igrejas as falsas profecias não devem encontrar guarida. Irmãos, a palavra profética que deve ser pregada nos púlpitos das nossas igrejas é essa aqui. Aqui está a palavra. Aqui você pode rasgar o verbo, né? Aqui você pode falar. Agora, você, às vezes, pode ser usado em dom de profecia. Obviamente, graças a Deus que nós somos um povo que cremos nos dons espirituais. E nós vamos ver daqui a pouquinho, nos dons espirituais. Porém, precisa realmente ter uma base bíblica. Se qualquer um, que seja o pastor da igreja, que seja quem for, se profetizou e não encaixa dentro desse contexto, pode ser de qualquer profecia, de Deus não é. Porque Deus não se contradiz. Pode ser o diabo e pode ser o próprio homem também. Pode ser a própria pessoa, que às vezes se emociona, que às vezes, né, quer que acontece, aí coloca a sua própria opinião pessoal e aí sai. Não é? Não significa também que a pessoa esteja pecando, não significa, às vezes, é uma emoção. Pode ser uma emoção. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Mas não é, eu estou apenas dando uma explicação generalizada, não é o contexto de Tobias e Sambalate, que eles realmente ali estavam usando uma artimanha, um artifício para poder destruir os filhos de Deus. Mas vamos adiante. Aí nós temos aqui, então, o finalzinho a síntese do primeiro ponto. Vamos ler junto? 1, 2, 3. A palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia. Viu, irmãos? Que esse seja o nosso dever. Examinar. Paulo fala sobre isso aos Tessalonicenses, né? Bom, segundo ponto. Vamos ler? 1, 2, 3. A Bíblia. Mais uma vez, 1, 2, 3. A Bíblia revela. Deixa eu perguntar. Existem falsos profetas? Sim. Existem os falsos profetas. Vamos ver no Antigo Testamento se existia algum falso profeta? Vamos ver. Número 1. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta e comeu pão, desobedecendo a Deus. Os irmãos conhecem essa história, né? Na época do rei Jeroboão, um profeta de Judá, chega e profetiza contra o altar.
quando Jeroboão estava oferecendo sacrifício no altar. E ele não podia. Ele não podia. Aí ele chega e profetiza, altar, altar, né? E tudo aquilo que ele falou aconteceu. Quando Jeroboão ficou com raiva dele, estendeu as mãos, o que aconteceu com a mão de Jeroboão? A mão dele se secou e o altar rachou e fendeu, e a cinza caiu. Aí Jeroboão reconheceu que era Deus que estava falando, pediu o homem de Deus para ele orar, orou, a mão foi restabelecida outra vez. Que maravilha, que milagre. Quando Deus fala, quando Deus está no negócio, irmãos, as coisas acontecem. Aí a mão foi e voltou outra vez ao normal. Porém, o homem de Deus havia recebido uma palavra da parte de Deus que era para ele chegar, profetizar, realizar, fazer. E fazer o quê? Baixa essa cabeça sua e vai embora. Vai embora. Vai embora para casa. Mas o filho de um outro profeta estava lá e viu. E os irmãos conhecem a história, né? Talvez nem todos conhecem. Deixa eu terminar a historinha. Estava lá e viu. E foi lá e falou com o pai, aconteceu assim, assim, assim. Um homem de Deus foi lá e fez aconteceu. Manda chamar ele. Vamos e buscar o homem de Deus. Chegou, vamos, passa lá na minha casa para comer. Não, Deus me falou para não fazer isso, para mim ir embora para casa. Aí, o profeta velho, irmão, ele fala assim, não, mas um anjo de Deus me falou que você pode voltar. Cuidado com o profeta velho. Muito cuidado com o profeta velho. Ele se julga na autoridade de mudar a sua história. Ele se julga com mais... Sabe por que às vezes a pessoa é nova? Não, você não sabe das coisas, né? Você não sabe das coisas. Então, cuidado com o profeta velho. Viu, irmãos? Cuidado. E aí o homem de Deus voltou, coitado, e foi comer. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus usou, aí sim, Deus usou o profeta velho e disse, porque tu fostes desobediente, desobedeceu a palavra de Deus, você não vai descer na sepultura dos seus pais. E os irmãos conhecem, no caminho que ele vai voltar, um leão chega e o mata e deixa ele estirado na estrada. Morreu. Letra B. Nos dias de Jeremias, havia falsos profetas que combatiam o profeta Jeremias. Interessante, né, irmãos? O profeta Jeremias, um grande homem de Deus, um homem que profetizava a verdade, um homem que sofria por causa das profecias que ele profetizava, e falsos profetas contradiziam o profeta Jeremias. Aqui nós temos na letra C, o rei Acabe, rei de Israel, tinha um grande número de profetas. Não estou falando com você que a gente gosta de profeta? Estou falando com você que gosta de profeta? Ele tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo o quê? Mas vontade de quem? Do profeta ou do rei? Do rei. Esses homens aqui eram trabalhadores do rei. Eles recebiam do rei para poder profetizar aquilo que o rei queria, né? Mas existia um lá que era diferente, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver. Existia um lá que não era assim, não pertencia a esse grupo aqui, não. Bom, letra D, vamos lá? Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Nós vemos em Jeremias capítulo 5, versículo 31, e está aí todas as referências que provam a existência dos falsos profetas já na velha aliança. Na nova aliança, ou no Novo Testamento, nós também temos, no mínimo, 2 exemplos aqui. A primeira é quem? Jezabel, mulher que se diz profetiza. O Senhor Jesus fala na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, ele fala, a quarta mensagem enviada, acho que é a quarta enviada à igreja de Tiatira, ele fala, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a seduzir. Meu Deus, irmãos. Dá para você entender uma coisa dessa? Quem era o pior aqui? Jezabel ou quem permitia? É tudo
coisa só, né? Digamos assim. Tenho, porém, contra ti. É interessante que o Senhor Jesus não levantou nada em questão contra Jezabel, mas quem tolerava. Tenho contra ti que tolera. Então, cuidado com tolerância com falsos profetas. Você pode pagar um preço maior do que o próprio profeta. Viu? É interessante, né? Você pensa aí e vê que grau você dá entre ela e entre o que permite a falsa profecia. Letra B, a Bíblia adverte. Vamos ler junto, 1, 2, 3. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Ora, o anticristo fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira. Irmãos, sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Isso é tão sério, isso é tão interessante, que quando a gente começa a estudar os avanços da ciência moderna, a gente treme as pernas em ver como é que o homem, por si só, está atingindo patamares a ponto de querer interferir no universo. E isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, do nosso nariz, e a gente não está se apercebendo, viu? E quanto mais eu às vezes aprofundo um pouquinho no contexto de estudar alguma coisa pouca da ciência, eu começo a perceber que está sendo formado uma plataforma para que isso venha a acontecer. Sinais e prodígios de mentira. Sinais, e muita gente será enganada por isso, irmão, porque vivem atrás disso. Vivem atrás disso. Vocês lembram o que os gregos eram pessoas altamente intelectuais. Lembra o que os gregos pediram a Jesus? Quem se lembra? O que os gregos pediram a Jesus? Sinais. Os gregos queriam sinais. Irmão, é lógico, é óbvio que o Senhor Deus nos mostra sinais. É bíblico, mas nós queremos a presença dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor Jesus nos basta. Não precisa muito sinal, não. O maior sinal é a alegria que nós temos no coração, a certeza de um sentimento eterno que nós adquirimos quando Ele habita em nós. Ainda no meio das lutas, das tribulações, das dores, você pode levantar os olhos para o céu e dizer assim: Senhor, está difícil, mas Tu és o meu Deus. Oh, aleluia. Esse é o maior sinal, irmão João, que nós podemos ter, profecia da parte de Deus. Sim ou não? Eu não preciso que o Senhor rasgue o céu e faz chover fogo. Eu não preciso disso. Eu já tenho tudo isso dentro do meu coração, dentro do meu ser. O nosso ser já está saturado da glória de Deus, que é o maior sinal. Então vamos lá. A síntese do segundo ponto. Vamos lá, 1, 2, 3. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É o quê? Discernimento espiritual, para não cair no engano. Amém? Então, irmãos, não caia nesse engano, na condenação do diabo. É preciso muito cuidado para nós não cairmos nesse engano. Terceiro ponto, nós vamos ver aqui agora. Leia para mim, 1, 2, 3. Devemos julgar as profecias. Número 1, Deus quer a sua igreja revestida. São quantos dons que nós temos? Na verdade, a gente fala 9, mas se você for calcular e estudar toda a Bíblia Sagrada, à procura dos dons, você vai encontrar mais de 9. Né? A gente vai encontrar muito mais de 9. Mas o apóstolo São Paulo, se eu não me engano, no capítulo 13, se eu não me engano, no capítulo 12, né? Capítulo 12, fala dos dons espirituais, dos 9 dons espirituais.
E esses dons, também na carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia fala que o Senhor Jesus desceu às partes mais baixas da terra e ele levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Aí ele não revela quantos, mas dons aos homens. Paulo fala de 9 dons. Paulo fala sobre a igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha dons espiritual. E ele aconselha para que não falte nenhum dom em nós, né? Eu achei interessante, Paulo dirigiu-se à igreja de Coríntios, dizendo que nenhum dom lhe faltava. Olha bem, preste atenção, nenhum dom lhe faltava. Mas o mesmo Paulo que disse isso, ele disse para eles um dia, disse para os cristãos de Coríntios, vocês são meninos, e eu ainda não pude falar com vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. Preste atenção, que aparente contradição, que paradoxo, uma igreja cheia de dons, cheia dos dons, porém, não era lá muito crescida, nada. Precisava de muita aprendizagem. Mas o apóstolo Paulo, ele aconselha, né, o conselho bíblico, em 1 Coríntios 14, verso 1, seguir o amor. Amor aqui é interessante. Amor aqui, ele é tanto dom como ele é fruto, não é mesmo? Então, olha, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de quê? O de profetizar. O apóstolo Paulo, ele está ciente e cientificando que o dom da profecia precisa existir na igreja. Precisa existir na igreja. Não só o dom da profecia precisa existir na igreja, como também o discernimento dos espíritos, né? Que é o que nós vamos ver. Está aí. Olha, o despertamento renova os dons. Quando, vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. Interessante, né? Paulo ensina isso para a igreja de Corinto, que o povo estava fazendo uma miscelânea, misturando tudo. Não, calma, não é assim. Aí Paulo vai então ensinar a igreja de Corinto como eles deveriam proceder para usar esses dons, mesmo porque a Bíblia Sagrada informa que o Espírito é sujeito ao quê? Ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. Não é porque você recebeu o dom da profecia que você vai sair por aí, excomungando todo mundo e arrebentando com todo mundo. Não, não, Deus me usa. Ora, quando a gente chega nesse ponto, Deus já se retira. E aí você mesmo passa a se auto-usar. Né? E outra coisa, tem gente que pensa que porque Deus usou hoje, vai usar amanhã. Não, não é assim não. Tem gente que Deus não é obrigado a te usar, mas o senhor me usou ontem. Foi ontem, agora é outro. Ou então fica aí, daqui a 2 anos eu te uso de novo. Eu estou apenas conjecturando aqui. Porque pode acontecer. E outra, não força. Porque Deus sempre me usa, então eu tenho que... Porque tem gente, irmão, tem gente que chega para o outro assim e fala assim, você tem uma palavra de Deus para mim aí? Aí o camarada solta uma. Lasca lá uma para lá, aí o sujeito sai todo tremo. Deus falou comigo. Será que foi? Não foi você que incentivou ele? Não foi você que emocionou ele e você colocou ele na parede e ele teve que falar alguma coisa? Porque senão, ele ia pensar assim, ele não vai acreditar mais em mim. Outro chega, isso acontece muito com a gente que está na liderança da igreja. E eu não estou aqui criticando, mas ensinando. Acontece muito com a gente. Pastor, eu vi assim, eu sonhei assim. O que é isso? Aí eu escuto, e falo, irmão, não sei não. Ou irmão, não sei não. Aí eu não sei mesmo. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a saber o que você sonhou. Eu não sou obrigado a interpretar o seu sonho. Ninguém é obrigado.
Irmãos, agora, se Deus falar, você pode contar sim. E outra, Jeremias, um dia o Senhor falou com os profetas, olha, é o seguinte, a quem sonhou, sonhou. Agora, quem que eu quero usar, eu uso. Quando é eu que estou falando, é eu. Mas tem sonho que é só sonho. Tem sonho que é só sonho. Então, irmãos, nós não devemos preocupar com isso. A preocupação nossa é estar enquadrado na Bíblia Sagrada. Se nós estivermos na presença de Deus, amém? Ou com sonho ou sem sonho, ou com Deus falando em profecia, ou com Deus não falando em profecia, a profecia já está no meu coração. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra profética, essa é a palavra da profecia que nós precisamos, é isso aqui. Sim, o Senhor Jesus, Paulo fala que nós devemos buscar dons espirituais, e vamos buscar sim, mas saber usar e saber receber. Põe à prova, viu? Põe à prova. Então está aí, vamos mais um pouquinho para frente? Olha aqui, é necessário que a igreja esteja bem doutrinada, e é isso que nós estamos fazendo aqui, essa lição é importantíssima. Nós estamos ensinando, nós não estamos dizendo para você não acreditar em profecia, nós não estamos dizendo para você não receber as profecias, nós não estamos dizendo que as profecias não existem, muito pelo contrário, nós estamos dizendo, Deus fala, que maravilha, o nosso Deus fala através de homens comuns, crianças, Deus pode usar uma criança, Deus fala, Ele é poderoso, mas a igreja precisa estar bem ensinada, a palavra doutrinada aqui é ensinada, para saber também como deve o quê? Diga de novo, o quê? Julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Não vai recebendo tudo não, gente, que senão daqui a pouquinho chega alguém e fala que você vai morrer amanhã, é perigoso você morrer mesmo. Você sabe que tem isso mesmo. A palavra tem poder. O sujeito cai em depressão e vai lá e... Não, meu irmão, não é assim não. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, Ele fala para te levantar. Deus não fala para te matar, não. Quando Deus fala, Ele fala com amor. Quando Deus fala, Ele fala para te corrigir, para te redarguir, para te dar vida. Ele não fala para jogar você para baixo. Ele não fala para te destruir. Não, é para te levantar. Então, cuidado. Agora, não extingais o Espírito. Não desprezeis profecias. Examinai tudo. Isso aqui é interessante. Foi o que Neemias fez. Foi ou não foi? Foi o que Neemias fez. Ele examinou. Examinar. Eu acho que isso aqui é até um trabalho de pesquisa. Quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, você pega um texto, por exemplo. Você pega um texto e lê aquele texto. A hermenêutica nos ensina isso. Você pega aquele texto e vai ler aquele texto. Para você entender aquele texto, você larga o texto e começa a fazer perguntas. Quem foi que disse? Quando foi que ele disse? Aonde ele estava quando ele disse? Por que que ele falou? Você vai fazendo perguntas assim e vai respondendo. Depois que você checar todas as perguntas, bateu embaixo, olha o texto. Então está certo. Agora, se não, meu irmão, sai fora. Não faz sentido. Se não respondeu alguma daquelas perguntas suas, que obviamente você vai te extrair daqui, então, Neemias olhou para a profetia, como é que é o nome da mulher? Da Noadias, né? Ei, get out of here. Eu acho que ele lembrou daquela passada que chegou para ele. Vamos ali. Ele disse, olha, eu estou fazendo uma grande obra. Não estou com tempo agora para mexer com essa profecia sua, não. Preciso fazer a obra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Agora, examinai tudo. Tem uma versão que diz assim, retende o que é bom. Viu? Retende o bem, retende o que é bom. Tem coisa que reter é segurar. Keep, né? Conserva isso com você. Retenha aquilo que é bom. Que não é. Você sabe que tem profecia, o tempo está passando. Você sabe que tem profecia, que às vezes é Deus que começa a falar? Meu pastor Leonel, saudosa memória, ele ensinava isso. E ele mostrava isso para nós. Tem vezes que Deus começa a usar a pessoa. Daqui a pouquinho eu acho que nós somos seres fracos, né? Fracos. Às vezes não somos muito crescidos espirituais, às vezes não temos muita maturidade, e percebe que Deus está usando, ele extravasa. Aí sai do projeto e já começa a falar ele mesmo.
aí já não é Deus mais. Aí já é ele mesmo. Isso acontece. Isso acontece. Tem hora que é Deus mesmo, em vez dele ficar só ali, não, aí ele gostou, porque a gente gosta. Ele gosta e ele parte para cima, aí já não é Deus, Deus cala a boca e ele, ó, e continua. E vai, irmão. E tem gente que perde o jeito de parar e acabou. Né? E daqui a pouquinho já não é nem Deus falando mais, é ele mesmo, né? É ele. Na questão profética, entra muito a minha opinião. Entra o profeta, por exemplo, se eu gosto, por exemplo, de uma pessoa, eu quero o bem dele, se eu não vigiar, eu uso o nome de Deus para poder abençoar ele. Como se fosse uma profecia. Não é mesmo? Ou se eu não gosto, eu posso usar também com o contrário, para poder, para o sujeito achar que é Deus que está falando, e aí eu aproveito, já solto. Né? Nós precisamos ter cuidado com profecia, meus irmãos. Cuidado. Temos cuidado com profecia. Tanto no ouvir, como no ser usado com o dom profético. Cuidado. Porque é uma ferramenta que tanto corta para lá, como volta na sua direção. Amém? Bom, nenhuma mensagem tida como profética. Isso aqui é muito interessante. Ponto 3, né? Ainda no ponto 3. O despertamento renova os dons. Vamos ler junto? Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Amém? Tem gente, infelizmente, não ensinada, não doutrinada. Infelizmente, irmãos, o mundo é muito místico. O mundo gosta muito de coisa espiritual. Assim, desculpe, não é coisa espiritual, espiritualista. Espiritual é outra coisa. O mundo gosta muito de espiritualismo. Hoje em dia, até canais de televisão, todos mais, estão entrando pelo caminho do espiritualismo. Não é espiritual, não, espiritualismo. Virou uma coisa. Então, gostam muito desse tipo de coisa. Gosta muito. E quando o obreiro, o pastor da igreja, baseado no texto sagrado, na palavra de Deus, começa a ensinar, e principalmente hoje, com acesso à internet, o sujeito entra na internet, irmão, e tem profecia para tudo enquanto. Se você pagar $10, tem uma profecia. Se você pagar $100, é outra profecia. Se você pagar $1.000, eles profetizam até um avião para você. E por aí vai. E às vezes a gente ensina a palavra de Deus. Hoje eu falei com a minha, estava vindo para cá, falei com a minha esposa, eu não gosto de vender nada na igreja, eu detesto isso. Eu fui pregar uma vez no local, vou omitir o lugar, a sede, um templo suntuoso, na hora da mensagem, o pastor virou para mim e falou, olha, você vai tirar a oferta hoje. Eu virei para ele, falei, pastor, eu vou apenas cantar um hino e enquanto eu estiver cantando, os irmãos vão ofertar. Não. Levanta a maior quantidade de dinheiro que você puder aí. Levanta. Eu orei com o meu espírito, eu não aprendi assim. Eu não aprendi isso. Eu não sei fazer isso. Eu não sei mexer com a emoção das pessoas para as pessoas enfiar a mão no bolso e arrancar dinheiro. Eu não sou esse tipo de profeta. Aí levantei e cantei o hino 291 da harpa cristã. Os irmãos deu aquilo que eles quiseram dar. O pastor depois não gostou. Não é comigo, eu não sei fazer isso, eu não sei vender. Irmãos, a igreja precisa ter ensino. A igreja precisa ter ensino. E às vezes quando nós vamos falar, olha, cuidado com isso, tem alguém que não gosta. O pastor não é espiritual. Não, eu sou mais espiritual do que você, que não está vendo. Sou muito mais espiritual do que você que acha que é um passe de mágica. Eu determino, eu decreto. Você decreta o quê? Sua falência? Só se for. Decretar o quê? Quem somos nós para decretar que Deus vai fazer? Não. Amém, irmãos? É ensino da Bíblia. É ensino da palavra de Deus. Né? Então, agora, a síntese. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta. É a mesma coisa que nós já falamos. Então, quarto ponto. O tempo corre, irmãos, e nós não temos tempo para poder
secar todo o assunto, obviamente não tem nem condição, né? Por que devemos julgar as profecias? Número 1, vamos ler? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. Está escrito em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios. Número 2, vamos lá. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Os profetas é sujeito a falha. Todo homem falha. Mesmo que a mensagem venha da parte de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na vida. Lembra que eu falei? Que começa Deus, daqui a pouquinho já extravasa tudo? Então está aí, ó. A transmissão da mensagem pode ser prejudicada por causa da falta do fruto espiritual, do domínio próprio. Falta de domínio próprio, extravasou. Você tem que ser maduro na fé, o que não era a igreja de Coríntios. Número 3, por quê? Pode haver conhecimento prévio dos fatos. Interessante, né? Conheça a sua vida, fica fácil profetizar. Oh, mas... E tem gente, você viu o que ele falou? Mas falou que estava falando, que ele já sabia. Falou que ele já sabia. Então, número 4, possibilidade de que o profeta esteja sendo influenciado por o quê? Uau! Espírito maligno, disseminador de mentiras. Lembra que está escrito lá em 1 Reis? Se você ler isso aqui, ó, você vai ficar extasiado com esse negócio aqui. Isso aqui é o que aconteceu lá, não é? Com um rei, o profeta Micaías, né? Profeta Micaías. Aqui está a história do Micaías que eu comecei a contar no início. Aqui está, o tempo não permite, mas eu vou dizer só o final, mais ou menos, para você entender. Aí, Micaías, o céu se abre e ele vê o que está acontecendo no mundo espiritual, no reino espiritual. Micaías vê. E ele fala o que está acontecendo. Olha, um espírito saiu do meio da reunião que Deus estava fazendo, chega e ele pergunta quem irá lá na terra para poder usar os profetas para falarem mentira. Aí um espírito saiu disso, eu irei. Mas como é que você vai fazer isso? Deus pergunta, como é que você vai fazer isso? Olha, eu vou descer, vou entrar na boca deles e vou ser um espírito de mentira. Você pensa bem. Os irmãos conhecem, se você não conhece, lê isso aqui depois. Micaías apanhou por causa disso. Tomou soco na cara por causa disso. Foi para o calabouço, não foi? Por causa disso. Mas ele falou, olha, se Acabe voltar, não foi Deus que falou. Aqui está. Essa semana, conversando com o irmão Giovanni, eu disse, é Deus quando cumpre. É Deus quando cumpre. Até cumprir, eu não sei. Até cumprir, eu não sei. Mas, aí, olha o que Micaías disse. Se foi Deus que falou comigo, você não volta. Se voltar, então não foi Deus. O próprio Micaías disse isso. E lá o rei Acabe se foi. Os irmãos conhecem a história, né? Morreu. Ok, então vamos lá então. O tempo não permite mais, né? A síntese do quarto ponto, vamos lá? Devemos julgar profecias, porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos a falha. Podem ter conhecimento prévio dos fatos ou estarem sob influência maligna. Uau! Podem estar sob influência maligna. Viu, irmãos? Olha, sujeito a falhas, podem ter conhecimento prévio dos fatos. Você sabe que hoje em dia na internet tem... Você lembra do Orkut? Você lembra? É o Orkut, né, que tinha antigamente, que as pessoas iam nos files. Tinha muita gente que gostava de ir nos files ler, né, o perfil da pessoa e depois ia para cima do púlpito e ó. Meu Deus, irmãos, isso acontece. Isso é um perigo terrível, né? Ou estarem sobre a influência satânica. Bom, então, encerrando aqui o último ponto, como devemos, acho que é o último ponto mesmo, como devemos julgar as profecias? Número 1, examinando as Escrituras. Essa aqui que eu falei no início, ó. Uma profecia, vamos junto? Uma profecia jamais pode entrar em conflito com a palavra de Deus. Se entrou em conflito, faz assim, ó.
Está vendo essa lupa aqui? Ó, não é de Deus. Entrou em conflito. Deus não contradiz ele mesmo? Entrou em conflito, não tem nada a ver com Deus. Outra coisa, olha, examinando as Escrituras, não é? Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é o quê? Anátema. Essa palavra aqui é maldito. É Paulo que escreve aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8. Viu, irmãos? Não, o quê? Não aceite profecias que não seja totalmente encaixada na Bíblia Sagrada. Mas não despreze as profecias. Mas não fale mal do profeta. Estou sendo bem, viu? Não fale mal do profeta, não despreze as profecias. Mas julgue as profecias. Não julgue o profeta, julgue a profecia. Se encaixou aqui, amém, aguarda até acontecer. Se não encaixou, pode sair fora, porque não vai acontecer mesmo. Amém? Então, vamos chegando aí no final, né? E aí, está aí, ó. Como devemos julgar as profecias? E aí está o texto de Gálatas 1 e 8. Né? Muito bem colocado aí pelo... Foi o Giovanni que fez isso aí, Giovanni. Falei, ó, muito bem colocado. Mas ainda que nós quem? Paulo ou qualquer outro apóstolo, ou pastor Télcio, ou Giovanni, ou Ricardo, ou João, ou qualquer um pregador, qualquer um, nós, ou mesmo um anjo. Aí pode ser Miguel, pode ser o arcanjo Miguel, pode ser quem for, né? Satanás era um anjo do céu. Um anjo do céu. Pode ser quem for, se vier trazendo do céu, que vos pregue evangelho que vá além aqui, daquilo que está proposto, daquilo que está aqui, que ultrapasse os limites da Bíblia Sagrada, né? Então está aqui, quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. Viu, irmãos? Opiniões humanas. E essas opiniões humanas aqui, elas podem vir até de forma boa. Até de forma boa. É que eu já disse. Às vezes é porque eu gosto demais do Jonathan, então eu vou profetizar alguma coisa boa para ele. É. Mas não significa dizer que foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Às vezes é eu mesmo que estou querendo abençoá-lo. Mas quando eu uso o nome de Deus, falar em nome de Deus, aí é outra história. Viu? Né? No grego a palavra indica uma pessoa, o quê? Excluída, no caso aqui do anátema, ela é excluída do favor divino e entregue à destruição. Isso é na questão do anátema. Então está aí, irmãos, nós precisamos, aqui também, por exemplo, do que vos temos pregado, que é a palavra de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então está aí, a Bíblia diz que, o quê? O que é espiritual faz o quê? Devemos buscar incansavelmente receber esse dom. Qual o dom? Discernimento de espíritos. Discernir o espírito. Isso é uma coisa que está dentro de nós, irmãos, dada pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O próprio Espírito Santo vai te instruir, vai te revelar, vai te mostrar. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui o Senhor me deu uma vez. Não significa que Deus vai me dar toda a vida, mas Deus me deu uma vez de eu discernir uma coisa que estava acontecendo na nossa igreja no Brasil, que estava trazendo um problema sério. E a pessoa estava levando multidões, dividindo a igreja, criou uma confusão. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Ninguém segura isso. Aí eu fui para a oração, orei um dia, jejuei, consagrei, no outro dia, no terceiro dia de oração,
o Senhor me revelou, Ele me deu o discernimento do Espírito que estava na pessoa. Quando eu falei, sabe o que é murchar? Sabe o que é fazer assim, ó? Apagou tudo. Um mês depois, a pessoa estava caída, teve que sair correndo às pressas. Deus revela. A igreja não é enganada. Viu? Quando tem um homem de Deus, ou alguém que seja uma criança, mas que busque a Deus, o Senhor revela. Irmãos, busquemos, igreja, não só o dom de profecias, como o dom de discernimento de espírito. A igreja precisa disso. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. É muito engano. Você vai na internet e é tanta gente, é tanto charlatão, é tanta gente propondo o céu a preço de banana. Então, tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. É preciso muito cuidado. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Viu, irmãos? Porque é aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é mesmo? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Agora, é necessário conhecer. Porque uma certa vez Deus reclamou dos filhos de Israel, quero colocar a palavra reclamar entre aspas, ele diz o seguinte, acho que no profeta Isaías, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Então tenha cuidado, irmão. Tem muita gente aí ouvindo voz de sei lá de quê, de sei lá, mas não a voz do mestre. Então tenha cuidado. Então, bom, muito bem, meus irmãos, acho que ainda temos aqui, né, mais alguns aspectos aqui, mas o tempo está me correndo ali, eu estou correndo o tempo aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Também o sotaque, isso aqui é interessante, quem conhece essa história aí, né? Conhece essa história, é muito interessante. O sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Os homens de Gileade lhes diziam, és um efraimita? E dizendo ele, não, aí então eles pediam uma palavra, que era chibolete, e a outra palavra ela, cibolete. Irmãos, o sotaque não bate, né? Você já viu um americano falar português? Ou então um brasileiro falar? Outro dia eu estava conversando com um americano, aí ele virou para mim e falou assim, o seu sotaque é da onde? Conhece na hora, irmão. Não adianta, você não consegue falar igual. Não consegue, sabe, na hora ele conhece. E você vê uma pessoa, um americano falar português, é gostoso de ouvir um americano falar português, mas ele não é todos, existe alguém, mas na maioria, ele não consegue falar o João. Fala de jeito, não, João, o João sai. O feijão, o macarrão, não sai, só sai Chibolete, cibolete, isso aqui é uma ilustração. Quando alguém está sendo usado por Deus, fala a sua língua, o seu sotaque. Falou diferente? Não é efraimita. Amém? Falou diferente? Vamos sair fora. Então vamos lá. Mas o mantimento sólido, a profecia se conhece pelo seu sabor. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para o que, gente? Discernir tanto o bem quanto o mal. Quem tem a capacidade de Deus, dada por Deus, ele sabe discernir entre o bem e o mal. Podemos julgar a profecia por meio das Escrituras Sagradas e do dom do discernimento de espírito. Conclusão, vamos ler junto? 1, 2, 3. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são... Número 2, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir, doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Podemos corrigir, ensinar, não é mesmo? E número 3, quando provamos as profecias, recebermos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Que Deus abençoe, irmãos, e que nós possamos, cada dia mais, procurar os melhores dons e
não esquecer do dom de profetizar e do dom de discernimento do Espírito. Deus abençoe, irmão Giovanni, com a palavra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Esse ensinamento da palavra de Deus. Nossa conclusão, o pastor já leu aí. Nossa próxima lição, lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Também é mais um tema bastante sugestivo para os nossos dias atuais, em que nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Vamos estar cantando um corinho aí, bem rapidinho, para a gente poder estar ofertando. Vamos lá? De valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que nos dará Deus. Aleluias, graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Acho que não tem. Os trabalhos prosseguem, né? Quinta-feira. Quinta-feira acabou a campanha, né? Quinta-feira, culto. Culto das irmãs, quinta-feira. E assim os trabalhos prosseguem. No domingo nós temos o Congresso das Crianças, né? No domingo. Então vamos estar aí. E convido os irmãos, né, para estar estudando essa lição, né? Podemos estar estudando essa lição em casa. Esses temas são muito bons, é um ensino muito proveitoso. E nós já temos aí já a nossa próxima lição para o próximo trimestre. Também vai ser uma lição que vai falar bastante conosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor Jesus, por esse momento, Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder estar na Tua casa mais uma vez, de poder aprender a Tua palavra, Pai. Obrigado por esse ensinamento, Senhor. Com certeza, Deus, não vamos sair daqui da mesma forma pela qual nós adentramos. Saímos edificados, sentindo a Tua presença e conscientes, ó Pai, que podemos fazer mais, que podemos estar mais diante de Ti. Senhor, seja conosco, abençoe a nossa semana, o resto da semana que nos resta, Pai. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. E dizemos amém. Graças a Deus.